Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Hoje à noite, eu convido a igreja mais uma vez para retornar para Efésios capítulo 4 e 5, porque eu vou continuar hoje à noite, mas eu quero tratar um assunto, duas chaves, ou a chave principal para a felicidade no seu lar e na sua vida. Se você hoje à noite pode aprender este princípio, pode ser que você vai evitar muito trabalho, muito dor, muito sofrimento e criar um ambiente de alegria e paz no seu lar. Nós vamos usar no início, pelo menos do culto, pelo menos um versículo só. Efésios capítulo 4, versículo 32. Temos lido várias vezes esse texto durante as pregações anteriores. Mas deixa eu falar isso antes de começar. Como eu falei a primeira noite, o lar cristão é o plano de Deus para todo mundo. O lar cristão é o plano de Deus para todo mundo. Número 2, o plano de Deus é a melhor coisa possível. Em terceiro lugar, basta obedecer a Deus para começar desfrutando este plano. O que nós falamos hoje à noite não são apenas ideias boas ou sugestões, são mandamentos de Deus. E se colocar em prática na sua vida, você também pode realizar a bênção que você viu ou ouviu hoje à noite várias vezes. Efésios capítulo 4, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Senhor Deus, eu clamo ao Senhor neste momento, me ajude, me unge com o seu poder, para que eu possa hoje à noite explicar para nossos amigos, nossos membros, todos presentes, a chave tão importante, o perdão. Porque, ó Deus, oramos em nome de Jesus. Amém. Como pastor, várias vezes tem sido a minha responsabilidade ajudar casais em dificuldade. Houve momentos em que fisicamente eu fiquei entre casais que estavam em fase de violência. Lembro uma noite em que um marido problemático, enraivecido, enlouquecido com raiva, ele queria mais uma vez agredir a sua esposa. E eu fiquei entre os dois, até torcendo que ele poderia me bater, porque pelo menos a gente teria alguma coisa visível e concreto para usar contra ele. Ele era tão violento. Houve momentos em que facas apareceram no meio de uma discussão familiar. Irmãos, o problema que cria tanta dificuldade é que pessoas vivem em conflito e com uma falta de perdão e reconciliação. Hoje à noite eu gostaria de tratar este assunto, perdão e reconciliação. Se você aprender como aplicar esses princípios, vai mudar a sua vida. Deixe-me falar alguns fatos. Número 1, eu não sou responsável por outras pessoas. Você tem que entender. Olha, eu sou pai, eu sou responsável pela minha esposa. Eu tinha, quando os meus filhos estavam em casa, era responsável pela sua vida. Eu sou ainda responsável para orar por eles e fazer tudo para ser um bom exemplo e uma influência. Como pastor, eu sou responsável pelas pessoas que Deus colocou no meu ministério. Irmãos, eu não quero dizer que eu não tenho responsabilidades, mas irmãos, eu não posso controlar outras pessoas.
Eu não posso consertar ninguém. Eu posso, pelo poder de Deus, tentar me controlar pelo Espírito Santo. Eu posso, pela ajuda de Deus e pela palavra de Deus, eu posso mudar, eu posso ver a minha vida transformada pela palavra do Senhor. Mas eu não sou responsável pela vida de outras pessoas nesse sentido. Número 2, uma responsabilidade que é minha é perdão. O que está escrito aqui? Sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Deus está dizendo: lembra como meu filho veio dos céus, assumiu a forma de um servo e se humilhou ao ponto de morrer na cruz, uma tortura horrível, reservado apenas para os piores dos criminosos. Ele desceu para morrer no lugar dos pecadores, e ele, sepultado, demonstrando que realmente era morto, ressuscitou. A gente vai celebrar no domingo que vem a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele ressuscitou, declarando que era o Filho de Deus, e nós temos, através da sua morte e o castigo que ele sofreu em nosso lugar, temos perdão de Deus. Deus vos perdoou em Cristo. Eu não posso entrar nos céus por ser bom, não posso entrar nos céus por ser melhor do que o meu vizinho. Eu vou entrar nos céus apenas pelo fato que Cristo morreu por mim. Eu espero que hoje à noite todos aqui tenham essa confiança de perdão, de vida eterna, que se fosse hoje, como aconteceu hoje à noite mesmo, a morte de uma pessoa querida aqui na igreja, pode ser um dia a sua última noite, e você pode ter certeza que vai entrar na presença de Deus. Mas perdão é minha responsabilidade. Deus está deixando claro aqui que nós temos uma responsabilidade. Deixe-me explicar algumas coisas. Perdão não é uma emoção. Muitas vezes eu não sinto a vontade de perdoar. Deus não fala aqui: se sentir a vontade, perdoe-vos uns aos outros. Perdão é uma responsabilidade que eu assumo por ser cristão, porque Cristo morreu no meu lugar, e como exemplo para mim, eu devo perdoar meu irmão em Cristo que está precisando. Perdão não significa, número 1, não é emoção, não é baseado em sentimentos. Perdão não significa esquecer. Às vezes pessoas falam: eu vou perdoar, mas não vou esquecer. Olha, não sei se você está realmente perdoando, mas não significa a mesma coisa. Não é esquecimento, não é que ao perdoar nunca você vai possivelmente lembrar o assunto. Perdão é uma promessa. Quando eu perdoo, quando você me perdoe, você está prometendo certas coisas. Eu estou prometendo nunca levantar o assunto ao ofensor. Se pastor Rômulo me ofendeu e eu o perdoar, eu estou prometendo para nunca levantar o assunto a ele de novo. Está perdoado? Significa nunca levantar o assunto aos outros. A gente gosta de fazer isso, né? Está perdoado, está perdoada. Mas depois eu falo com 10 amigos: olha, sabe o que ele fez comigo? Nunca ninguém fez isso com vocês, né? Perdoar, não levantar assunto aos outros. E número 3, significa nunca levantar assunto para si mesmo. Sabe o que a gente gosta de fazer? Está perdoado, está perdoado. Olha, o que? Estamos meditando sobre o mal que foi feito para nós. Estamos meditando sobre a ofensa. E o que acontece quando nós meditamos sobre este mal? Versículo 31. Toda amargura, e ira, e cólera,
e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentro de vós. Antes, qual é a opção? Sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando. Irmão, hoje à noite, amigo, hoje à noite, espero que você entenda este assunto. Perdão não é emoção, não é esquecimento, é uma promessa que você faz a uma pessoa que está precisando perdão. Estamos lendo este trecho aqui, temos lido várias vezes, mas eu gostaria de chamar a sua atenção. Segure, se tiver a sua Bíblia, segure seu lugar aqui em Efésios e volte comigo para Romanos capítulo 12. Olha que o apóstolo Paulo fala neste lugar. Romanos capítulo 12, versículo 17 até 21. Romanos 17 até 21. A ninguém, Romanos 12, 17. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Lembra o que eu falei? Eu não posso controlar outras pessoas, não posso determinar o que eles vão fazer, porque até um certo ponto eles têm um livre-arbítrio, eles podem fazer como quiser, mas enquanto está no meu poder, eu quero paz com todos os homens. Versículo 19: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo estiver com fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Este é a dica que o apóstolo nos dá. Vingança não pertence a mim. Sabe uma coisa? Eu estou livre. Você já tomou vingança? Já tomou vingança? Olha, eu não estou dizendo que você matou alguém, espero que não. Mas a gente toma vingança em várias maneiras. Nós queremos pagar de volta aquele mal que nós sofremos e dar o troco. Quando nós lembramos, quando nós reconhecemos que vingança está nas mãos de Deus. Deus é justo? Cremos que sim. Deus é bom? Deus é o juiz correto? Olha, no melhor dos apóstolos, eu vou falhar na hora de tentar me vingar, mas Deus vai pagar as contas. Num velório, junto com a mãe, chorando. Por quê? Porque o filho foi morto, assassinados a tiros por um vagabundo ladrão. Um rapaz correto, maravilhoso, especial, amado, morto. O que você fala num momento assim? Sentei com ela, chorei com ela. Eu falei: eu sei que você está sofrendo. Pense comigo, que bênção que você tinha um filho assim. Quantos mais têm filhos vagabundos, assaltantes? Que dor, que sofrimento você tinha. Claro, ele não está aqui mais, mas tinha um filho que todos concordaram, era um rapaz excelente. Ele está na presença de Deus hoje. E você tem esse privilégio de ter um filho assim, 1000 vezes melhor do que cair nas mãos do Deus justo, esses assaltantes. Deus vai tomar vingança. Ele é o justo juiz, ele sabe exatamente como cuidar da situação. Eu sou livre, eu vou deixar o Senhor aplicar a penalidade justo.
Eu não sou capaz, nem preparado castigar o réu corretamente. O nosso alvo nesta vida é reconciliação. Olha, no lar, infelizmente, nós andamos como se fôssemos Deus, e que nós sabemos todos os fatos, e a gente tem o direito de exigir satisfação com a pessoa que nós amamos mais do que qualquer outro, a nossa esposa ou marido, nossos filhos ou pais. A gente pode ter uma briga feia, gritaria, todo tipo de mal falado e feito, porque nós queremos satisfação. Olha, irmãos, nós temos aqui o princípio bíblico: perdoando-vos uns aos outros. Irmão, deixe-me falar um pouco sobre a maneira de aplicar este princípio. Basicamente, eu falei tudo necessário sobre o assunto, mas deixe-me falar sobre a aplicação destes princípios. Quando nós precisamos perdoar, o que nós devemos fazer? E quais são as ofensas que nós devemos perdoar? Uma ofensa, claro, é algo que faz alguém tropeçar. Cria um problema para nós. Cria em nós ressentimento, ou talvez faz um dano para nós. Em Lucas capítulo 17, deixa-me ver o versículo, está escrito: e disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vieram. Essa palavra é ofensas, escândalos. Ai daquele que vem as ofensas. Olha, a gente fica ofendido. Pensa na sua vida diária. Quantas vezes você fica irritado? Se você fica no trânsito em São Paulo, você fica irritado o tempo todo. Não sei se é tão ruim aqui, mas São Paulo é um caos. Nós temos uma estrada perto da nossa casa que nós chamamos Raposo Travares, porque está travado o tempo todo. Frustração, pessoas cortam em frente, acidentes de trânsito, pessoas saem nervosos. A gente fica bravo, ofendido, falamos ou discutimos com pessoas, familiares, pessoas de serviço. Irmãos, cada caso é um caso. Deus fala aqui, a maneira de lidar com ofensas é perdoar. Às vezes a gente tem uma ofensa feita por alguém desconhecido. Você está no trânsito, alguém corta em frente, ou o motoqueiro, como acontece em São Paulo tantas vezes. Aqui os motoqueiros são bonzinhos e mansos, está certo? Não, não são. Os piores você manda para São Paulo, ou os piores nós mandamos para cá, não sei. Olha, tem uma situação, passa, você pode passar um dia bravo com todo mundo, ou você pode apenas se livrar. Deus vai cuidar dessa pessoa. Está perdoado, esquece, não vou pensar mais no assunto. Não existe relacionamento comigo, entre eu e a outra, na loja, no trânsito, uma pessoa estranha. Esquece, perdoe, está nas mãos de Deus. Às vezes pode ser até grave, mas você não tem meios de lidar com a situação, então não conhece a pessoa, entrega a Deus. Mas às vezes a ofensa, a briga, a contenda é com pessoa com quem nós temos um relacionamento, membro da família, membro da igreja, um amigo, um vizinho. Então, de novo, responsabilidade, perdoar. Qual é o nosso exemplo? Deus nos falou aqui, perdoar como Deus vos perdoou em Cristo. Vamos pensar no Senhor Jesus, na cruz de Calvário. Vou voltar a falar sobre isso daqui um pouco, mas nós lembramos a história. Crucificado, morto, um sofrimento horrível. E o Senhor, que tinha poder falar e trazer do céu legiões de anjos para acabar com esses malditos pecadores e voltar para os céus. Só tinha que falar a palavra. Você não gostaria de ter esse poder só de vez em quando? Jesus tinha e falou, Deus
perdoe-os, porque não sabem o que eles fazem. Alguém tratado com injustiça não tem maior exemplo do que o Senhor Jesus Cristo. Ele perdoou aquelas pessoas. Não estou dizendo que todas essas pessoas eram salvos, mas ele não aplicou a pena daquela crucificação horrível para a sua conta. Mas eu acho, nos céus, hoje à noite, tem várias pessoas que estavam presentes naquele dia. Impossível que o Senhor, olhando para eles, falando, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles fazem. Impossível que algumas dessas pessoas acabaram crendo no Filho de Deus. Sabemos que aquele centurião falou, este é o Filho de Deus. Jesus Cristo perdoou essas pessoas. Você em família, sabe o que pode fazer? Você pode, unilateralmente, você pode decidir perdoar esta pessoa. Alguém me ofendeu, familiar, amigo, conhecido. Sabe, esquece. Perdoa, está perdoado. Ele não me buscou, ele não procurou, ele não pediu, mas eu posso dizer, está perdoado. Esquece. A minha esposa tem que fazer isso muito. Eu tenho que fazer isso com ela também. Você deve fazer, aprende essa pequena lição fácil. Foi irritado? Está certo, mas esquece, está perdoado. Olha, nós temos esta opção, perdoar, deixar, ponto final, acabou. E lembra, perdoado significa não levantar o assunto ao ofensor, não levanta para outras pessoas, não levanta para si mesmo. Você fala, pastor, mas houve um caso, eu não posso deixar assim. Ok, tem um segundo plano, existe outra opção. Perdoar também pode acontecer quando você confronta a pessoa em amor, é uma situação que deixa você perturbado, você não pode deixar ao lado, o pecado está da outra pessoa, e ele precisa saber que você ficou ofendido, para que ele possa corrigir a sua vida. Então, você faz o quê? Você chama a atenção, você senta com ele, conversa, fala. E se ele responder bem, você pode fazer reconciliação. Mas de qualquer forma, escute bem, se você não fazer a primeira, quer dizer, esquecer, você tem que fazer a segunda, confrontar. O que você não pode fazer, e não fazer nenhum dos dois. Porque vai acontecer de novo, versículo 31, amargura. Amargura é uma raiz que cresce dentro da gente. A gente fica meditando, pensando naquela mal que a pessoa fez para mim, e sua vida está consumida com aquela raiva. E quem sofre com isso? Aquele ofensor? Não, ele está feliz de vida. Ele não sofre nada. Quem sofre é você. E você vai envenenar a sua família, outros relacionamentos, a sua própria saúde pode sofrer por causa desse raiva, essa amargura. Perdão é para você, é bom para você, você fica livre daquela raiva. Perdoe, pode ser unilateral, está perdoado, esquece, não vou pensar mais no assunto. Ou você pode procurar a pessoa e pedir pelo menos um acerto de contas. Você está explicando o que aconteceu, dando para esta pessoa uma chance de pedir perdão e clarear o ar. Onde existe relacionamento, tem que ter perdão. Essa amargura tão nociva para as nossas vidas. Mas olha, tem uma outra palavra que eu usei hoje à noite. A palavra é reconciliação. Sabe, pode existir perdão sem necessariamente ter reconciliação.
Porque reconciliação exige ações dos dois lados. Tem que ter duas pessoas concordando para criar essa reconciliação. Eu já falei sobre esse primeiro passo de apenas perdoar. Vamos esquecer. Ou, número 2, eu confronto a pessoa. Eu falo sobre a maneira que eu fui lesado por essa pessoa. A outra pessoa pode aceitar a repreensão. Ele peça perdão. Eu confirmo o perdão que eu já estou pronto para lidar. E a gente pode voltar para ter paz e reconciliação, uma vida em conjunto, feliz. Olha, eu devo perdoar, mas apenas a segunda pessoa pode me ajudar a fazer a reconciliação. Porque é impossível com os dois, senão os dois trabalham juntos. Mas sabe por que as famílias hoje têm tantos problemas sérios? Porque não está feita reconciliação. Às vezes problemas são esquecidos ou talvez apenas cobertos, mas nunca está confrontado o problema, o pecado, nunca está pedido o perdão. E a família vive com esse clima de amargura. Muitas vezes a mulher em casa sofreu tanto com o marido e anda amargurado e bravo. Eu tenho visto na minha vida pastoral mulheres que vivem, olha, e às vezes você fala, pelo menos ela tem razão, sofreu muito de um homem bruto, mas olha, ela está piorando a situação, vivendo nessa amargura. Pecado não confessado, pecado não cuidado, vai destruir as nossas vidas. A Bíblia nos fala que aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 19, deixa-me ler rapidamente. Colossenses 3, 19. Não é o versículo. Versículo 19. Maridos, amai as vossas esposas e não vos irriteis contra elas, vivendo amargurado. Olha, nós temos, infelizmente, em nossas vidas, pessoas tolas. Pessoas que acham que pode fazer como quiser, fala como quiser, e não há consequências. Muitas vezes são maridos, nem sempre, mas muitas vezes esse é o caso. Essas pessoas vivem ofendendo, maltratando as suas esposas, maltratando familiares, e acham que não há consequências. Esta pessoa é um tolo. Dificilmente fazer reconciliação com o tolo, mas pode perdoar. Olha, temos que enfrentar a realidade que não posso controlar outro, mas eu posso obedecer a Deus. Vamos ensinar os nossos filhos, vamos treinar os nossos filhos para enfrentar a realidade. Vamos treinar os nossos filhos desde crianças para reconhecer que há consequências para as suas ações. Disciplina, instrução, correção. Instruindo os nossos filhos para entender que na vida há consequências pelas ações. Mas muitas vezes, nas igrejas, tem pessoas que estão envolvidas, criando problemas, mas não querem reconciliação. E essas pessoas, em vez de mudar a vida, mudam de igreja. Mais fácil, em vez de reconhecer o mal. Há pessoas que, em vez de reconciliar, mudar uma vida, trocam de esposas ou maridos. Estão divorciados, porque não querem tratar o problema. São tolos. Essa é a descrição bíblica por essas pessoas. Eles rejeitam a confrontação bíblica. Eles não peçam perdão. Eles deixam eles mesmos numa situação de grande perigo, porque estão sobre as mãos do Deus que vai exigir satisfação. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Não é necessário confrontar todo mundo. Eu conheço pessoas, talvez você também,
que quer levar cada detalhe da sua vida para uma confrontação e pedir de perdão. Olha, se você age assim, você vai ser a pessoa menos bem-vinda da igreja. Então, em geral, a resposta é o quê? Esquece. Está perdoado, como Cristo fez. Mas deixe-me lhe dar também uma dica. Se você se encontra no lado errado, o que você deve fazer? Para fazer e facilitar a reconciliação com seu irmão. Recentemente, nos últimos 30 anos, tudo parece recente. Eu tenho 61 anos. Obrigado. Não, fala mais assim. É mais assim, né? Com 61 anos você esquece muita coisa, mas o tempo passa rápido. Eu ofendi um irmão pastor. E eu confesso, eu sou talvez mais sensível do que muitos, mas isso me incomodou. Ele era de outra cidade e não tinha, na época, antes de e-mail e Face, coisas desse tipo, era difícil entrar em contato. E eu não esperava, eu não podia esperar até o momento que eu poderia encará-lo e pedir perdão. Quando eu falei com ele e pedi perdão, eu senti tão bem. Quando você peça perdão, faça assim. Não fala, se tiver feito alguma coisa. Olha, me desculpe qualquer coisa. Fala, irmão, bem, eu era estúpido. Eu falei mal. Eu falei com raiva. Fale, confesse o que você fez. E quando nós confessamos os nossos pecados, a Bíblia fala em relação de Deus, Ele é justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. A mesma coisa funciona com pessoas. Confesse seu pecado, seja específico. Quando eu dava disciplina para os nossos filhos em casa, são todos grandes agora, em vez de sentar no meu colo, eu posso sentar no colo dos meus filhos. Mas eu exigi que eles confessaram o mal que eles fizeram. Era necessário. Se tiver feito alguma coisa, perdoe-me qualquer coisa, não é confissão. Vamos pedir perdão. Vamos fazer o que Deus quer. Olha, nós temos, às vezes, um problema. Vamos imaginar uma bola. Essa bola é o problema. Eu posso carregar esse problema comigo. E é um problema porque não posso fazer nada com a bola. Até porque alguém me ofendeu. Eu estou incomodado. Eu não posso esquecer, não posso apenas me livrar porque é grave. Eu chamo a pessoa. Eu entrego a bola a ele. Explicando. E ele tem uma escolha. Ele pode pedir perdão e nós dois entregamos a bola a Deus. Livres. Ele pode recusar, jogar no chão. Problema dele. Eu fiz a minha parte. Mas o que nós queremos fazer é reconciliar. Reconciliação. Olha, vocês, casais, tem uma briga. A reconciliação é maravilhoso, né? Às vezes estou em casa, estou meio chateado. A gente tem um pequeno conflito. Talvez ninguém gritou, porque eu falei várias vezes sobre gritaria. Em casa a gente não grita. As nossas discussões são normalmente em voz mais ou menos quieta. Nem sempre, mas quase sempre. Mas fica aquele clima difícil. Até alguém fala, me perdoe. E quase sempre ao falar me perdoe, a outra pessoa, me perdoe também. Ansioso para reconciliação. O divórcio moderno é fugir do plano de Deus. É um esforço de evitar lidando com problemas. Olha, a Bíblia nos fala
que tudo é sujeito a uma reconciliação. Claro, tem situações, a pessoa é violenta, a pessoa está abusando fisicamente ou sexualmente de pessoas no lar. Neste caso, você chama a polícia. Ok? Não há ninguém aqui que deve ser subjeto a um ataque físico ou deixar seus filhos sofrer um ataque físico desse tipo ou abuso sexual. Você liga para a polícia. Essa é a minha dica. E tem que fazer várias vezes, porque infelizmente, normalmente eles não fazem nada as primeiras vezes. Tem que começar, você tem que criar uma trilha, uma ficha para aquela pessoa. Mas age, é necessário, é crime. Olha, ninguém está forçado de aguentar esse tipo de coisa. Mas irmãos, esquecendo desse tipo de coisa, pessoa vivendo um adultério, abandonando a família, olha, tudo é sujeito à reconciliação. E nós devemos procurar. E mesmo assim, perdoando para não viver na miséria. Faz uns anos, quando eu morava em Cotia, eu moro em Cotia agora, de novo, mas há uns anos, foi chamado por uma mulher chamada Leda. Ela falou, pastor, meu pai está no hospital, ele está prestes para morrer, pode falar com ele? Eu falei, claro, vou lá. Fomos juntos para o hospital. Leda me falou que o pai tinha abusado dela quando era criança. Ele era um homem muito, muito mau, um bruto. Mas Leda não queria ver o pai morrer sem conhecer Deus. Fomos juntos para a UTI, ela ficou ao lado. Essa mulher que sofreu tanto daquele homem. Ele estava sem capacidade de falar. Eu li a história sobre os 2 ladrões na cruz. Você lembra a história? 2 ladrões pendurados ao lado de Jesus. Um falou com Jesus, se for o Filho de Deus, salve nós, você e nós mesmos. O outro, respondendo, você não teme a Deus? Nós merecemos este mal, este castigo, mas ele não tem feito nada. Olhando para Jesus, também pendurado na cruz, prestes para morrer, este homem falou com Jesus, Senhor, lembre de mim ao entrar no seu reino. Você já pensou nessa história? O homem está morrendo, você está morrendo também. Como ele vai lembrar você ao entrar? Em que reino ele vai entrar? Este ladrão, um homem mau, confessadamente mau, acreditava que Jesus Cristo não ia continuar morto. Que ele era alguém diferente, o Messias prometido por Deus. E que um dia ele ia entrar no reino. Mas este homem humilde, prestes para morrer, ele não falou, Senhor, me salve dos meus pecados e faça de mim um verdadeiro cristão. Ele não sabia nada sobre Bíblias e salvação. Ele falou, eu sei que o Senhor vai reinar. Naquele dia que você reina, pode pensar em mim. Seria suficiente se fosse naquele dia. O Senhor, sendo rei, lembrou daquele ladrão na cruz. Que fé! Jesus falou com ele, hoje estarás comigo no paraíso. Eu contei essa história para São João. Ele não poderia falar, mas ele era consciente. Eu falei, São João, a sua vida está chegando ao fim. Você precisa de Jesus. Ele salva pecadores arrependidos. Ele perdoa a gente dos seus pecados. Você quer aceitar a Cristo? Eu falei, Senhor João, se você quer Jesus, pega a minha mão e aperta. Ele colocou a mão na minha mão, apertou.
Eu não tinha certeza, ele não falou nada, eu não sabia o que realmente aconteceu, ou se alguma coisa aconteceu, mas saiu. A Leda ficou com seu pai durante o tempo até ele faleceu. Finalmente entrou em coma por várias horas e depois, de repente, acordou e falou. Ele falou: eu vou para os céus com Jesus. E faleceu. Perdão, a chave das nossas vidas. E Deus fala conosco: perdoe-vos uns aos outros. Pode ser que hoje à noite tem alguém aqui, você vive brigando ou amargurado por causa de uma situação. Você era gravemente ofendido ou abusado ou ferido por alguém. Mas você tem vivido por anos, pode ser décadas, com essa raiva, essa ira dentro de você, está consumido com essa amargura. Passa alguma coisa hoje? Passe para a bola para Deus. Aquela pessoa está nas mãos de Deus. Deixe o Senhor cuidar dele. Deus vai mudar a sua vida. Feche seus olhos, cabeças encurvadas.